Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um quadro do Barba, Cabelo e Resenha. Na verdade, o segundo. Hoje recebendo um cara que foi ídolo no Bahia, ajudou muito o Vitória e foi presidente do clube mais querido da Bahia. Emerson Ferretti, seja bem-vindo. Primeiramente, eu tenho que dizer que é uma satisfação te entrevistar. Eu que já estive com você quando você estava do nosso lado aqui como comentarista da Transamérica. E foi uma das minhas primeiras entrevistas nessa área do jornalismo e hoje eu te recebo aqui no Resenha na Rede, você como nosso segundo entrevistado. Eu que agradeço, né, o convite de vocês, mais uma vez participando aí das suas atividades também, né, como jornalista. E é sempre bom falar de futebol, sempre bom falar da minha experiência dentro do esporte, né, principalmente aqui na Bahia. Foi um lugar que me acolheu e que eu me sinto em casa desde quando cheguei. Então, é um prazer. A gente vai começar a entrevista de uma maneira diferente. A gente vai começar a entrevista do que você está fazendo hoje para lá para seu começo aqui na Bahia. E o que é que está passando agora? Sua vida muda assim, dá umas voltas. Você hoje está como gestor esportivo e está sendo professor, é isso? Na FSBA? Ensinando, dando curso. Como é essa história? Como diz minha cunhada, né? Eu me reinvento, né? Mas eu hoje já estou, podemos dizer assim, num terceiro ciclo de carreira, né? O primeiro foi como atleta, que me tomou quase a vida toda, né? Eu parei aos 35 anos de jogar futebol no Vitória, foi meu último clube. Depois entrei aí num trabalho como imprensa, né? Como comentarista esportivo e também gestor esportivo, notadamente a presidência do Esporte Clube Ipiranga, um trabalho de 8 anos. E também tive na prefeitura e no governo do estado na área de esporte também, né? Uma experiência dentro do poder público. E toda essa experiência, essa vivência... Você junto num projeto da Copa do Mundo? Isso, no escritório municipal da Copa do Mundo, ainda na gestão de João Henrique. Né? A gente acompanhou, na verdade, o escritório foi criado para acompanhar a preparação da cidade para a Copa do Mundo, né? E eu tive a felicidade de fazer parte desse projeto, aprender bastante, né? E agora, com toda essa experiência, essa vivência dentro do esporte de várias maneiras, eu estou num processo de transmitir esse conhecimento, né? Então tenho dado hoje em dia, né, desde o final do ano passado, de 2017, quando foi que terminou meu mandato como presidente do Ipiranga, eu tenho dado muitas palestras, né, sendo convidado para dar palestras, e também montei um curso de pós-graduação em gestão e desenvolvimento do esporte, que é uma carência aqui da nossa Bahia, né, da nossa Bahia esportiva, e na Faculdade Social da Bahia, e a gente é o coordenador pedagógico. Então, Emerson em sala de aula. Sala de aula, transmitindo, né, ajudando, né, o desenvolvimento de algumas pessoas dentro da área de esporte, passando um pouco do que eu pude aprender nessa vivência toda, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Ipiranga, você que teve em 2 triênios, não é isso? Foram 8 anos de trabalho, os 2 primeiros eu fui vice-presidente do clube, né, e depois foram 2 mandatos de 3 anos. Agora em 2017 foi um período mais complicado que você teve ali no Ipiranga, aquela passagem daquela parceria que não deu certo, você se sentiu um pouco traído com aquilo, toda aquela situação? Na verdade, o trabalho no Ipiranga nunca foi fácil, né? Porque a gente encontrou o clube, quando iniciou o trabalho no finalzinho de 2009, a gente encontrou um clube em vias de extinção, um clube destruído, né? Seu único patrimônio, que era a Vila Canária, já tinha sido perdida, quer dizer, era um clube que não tinha patrimônio, apesar de ainda ocupar o espaço, né, físico da Vila Canária. O clube não jogava, não estava em campo há 10 anos, desde o rebaixamento em 1999. O clube tinha muitas dívidas antigas de 20, 30 anos, né? E o clube não tinha um centavo, não tinha nada, não tinha nenhuma bola. Você sabe que foi muito mais do que dar sua imagem ao Ipiranga. Você realmente participou 8 anos ali ativamente. Mas o que te levou, cara, aí pro Ipiranga, você sem ligação nenhuma assim com não foi só a imagem, foi trabalho, muito trabalho e também dinheiro, né, pessoal, que foi investido no clube por acreditar no projeto, por acreditar no trabalho que estava sendo feito, né? Você como dirigente,
Como é que você vê a atuação da Federação Baiana de Futebol? Como é? Ela é uma parceira dos clubes? Não é uma parceira? Falta o quê para o futebol baiano ser mais forte? E assim, o futebol baiano, eu já estou aqui há 18 anos, né? Quando eu cheguei na Bahia em 2000, o futebol baiano era uma das potências, né, do futebol brasileiro, tanto é que no ranking de federações, né, a Bahia figurava entre as primeiras, né? E perdeu muito isso, né? Perdeu muito isso. A gente tem, fora as nossas duas potências, que são Bahia e Vitória, os outros clubes todos sofrem. A Juazeirense, né? Com falta de estrutura, com a falta de dinheiro, com uma série de coisas, com a falta de uma gestão mais qualificada. E assim, a federação tem algumas ações que ajudam os clubes, mas poderia, né, ter uma ação mais efetiva, né, de fortalecimento do produto, né, que é o Campeonato Baiano, o futebol baiano. Você chega, vamos passar um pouquinho em Ipiranga, você chega no Vitória lá em 2006. Naquele ano que o Vitória tinha jogadores interessantes no elenco, como Apodi, Davi Luiz, Leandro Domingues, que fez um belo campeonato. Mas o Vitória naquela reta final da Série C não fez quase não subiu. O que foi que aconteceu? Foi a premiação prometida que realmente não rolou? O que foi que aconteceu? Que teve até aquele 6x0, 6x1 6x1 que foi no último jogo. Do Criciúma, né? Isso. Na verdade, eu cheguei depois do rebaixamento para a Série C, né? E da saída do Paulo Carneiro como presidente depois de muito tempo. Então era um momento de renovação do clube, numa situação bastante difícil, financeiramente também difícil, e numa aposta pela nova diretoria de jogadores que se destacaram de clubes do interior, que aí veio o Apodi, veio o Índio, veio o Bida, né? Veio uma série de jogadores aí que depois tiveram um destaque, mas naquele momento eram apenas apostas que vieram do interior, né? E assim, eu fui contratado para ser, né, o líder dessa retomada, o líder dentro de campo dessa retomada do Vitória, né, para a Série A do brasileiro, né? Primeiramente sair da C para a Série A. Então foi um ano difícil para o clube, né? Foi um ano bastante complicado. E na Série B, na Série C, que você pergunta, né, que a última fase foi um hexagonal, né? Inclusive o Bahia fazia parte também, né, e não subiu naquele ano. A gente teve no primeiro turno, o pior momento foi quando a gente perdeu o Bavi dentro do Barradão, né, que aí a gente ficou numa situação bem complicada na tabela e que isso deu uma certa insegurança, principalmente na diretoria, né? Eles pararam um pouquinho de acreditar na gente, mas a gente depois venceu o Bavi do retorno e teve uma sequência de 3 ou 4 vitórias que nos deu aí a garantia da classificação já com 1 ou 2 rodadas de antecedência, né? Quando a gente perdeu para o Criciúma lá de 6-0, se não me engano, ou 6-1, não lembro exatamente. Assim, nós já estávamos classificados, né? Já tínhamos garantido a subida para a Série B, mas ainda tinha a possibilidade de ser campeão, que era um título nacional, independente de ser da terceira divisão, era um título nacional que é importante, e título sempre é importante, né? E aí a gente, com aquela derrota, e da forma que foi a derrota, né, frustrou um pouquinho, né? Acabar a Série C. Já classificado, o time tirou o pé, foi isso? A gente perdeu aí um jogador com 10 minutos de jogo, enfim, o time não jogou bem. O Criciúma se aproveitou, que foi inclusive o campeão, né? Isso. Aproveitou e fez o que tinha que fazer, né? Contra um time que conquistou o objetivo. É até comum isso, né? Quando um time conquista o objetivo, assim, os jogadores meio que largarem, né? Aconteceu isso em 97, quando eu estava na América de Natal, na Série A do Brasileiro. Eram 26 clubes e o América entrou para não cair. E a gente conseguiu não cair, com 4 rodadas de antecedência já tinha garantido a permanência na Série A. E os últimos 4 jogos foram 4 derrotas. Porque a galera
larga mesmo, que já pensa nas férias, enfim. Eu acho que foi o que aconteceu com o Vitória, né? Mas a diretoria, por ainda, antes do jogo do Criciúma, ter a possibilidade de um título nacional, né? Que é uma das buscas do Vitória até hoje, né? Ficou, logicamente, que não gostou da forma como perdeu, do resultado, e isso apagou um pouco o brilho da conquista da subida, né? Você, em alguns momentos, você fala que deixa o Bahia em 2005 e vai para o Vitória por questão de valorização. O Vitória te valorizou. Mas não existia um pouquinho de mágoa também de como foi o seu final ali no Bahia, não? Primeiro, assim, foi uma situação que eu nunca imaginei, né? Sair do Bahia diretamente para o Vitória, né? Assim, não imaginava, pela minha identificação com o Bahia, por toda a minha história dentro do clube, por ainda, né, ser muito querido pelos torcedores, principalmente. Mas, naquele final do ano de 2005, eu percebi que a diretoria do clube, né, estava dando sinais para mim, né, que já não valorizava tanto quanto. Já havia algum tempo, né, que você reduziu o salário. Para permanecer no Bahia por 2 anos seguidos, eu reduzi meu salário para ficar, recusei proposta de sair, confiando num trabalho e confiando principalmente na afinidade minha com o clube, né? Na verdade, eu já estava com 30, eu parei com 35, né? Eu já estava, quando eu saí do Bahia, eu tinha 33 anos, já programando um final de carreira no próprio Bahia, depois de anos dentro do clube, né? Mas quando você está num lugar que você percebe que não está sendo valorizado, aí você tem que repensar. E aí o Vitória chegou com um discurso, me procurou e chegou com um discurso de valorização, né? Justamente ser o líder dessa retomada do clube para a Série A, né? Coisa que o Bahia não... A diretoria, é bom que deixe bem claro. Tem alguém, né, especial? Você guarda essa... quem estava comandando, né, o clube na época, deu sinais. Talvez não tiveram a coragem de falar isso em público, nem de chamar e dizer que não queriam mais, mas deram sinais, né, para bom entendedor. E aí eu resolvi trocar. Né? Foi uma situação difícil para todas as partes, para mim, né? Sair do Bahia para o Vitória. Eu sempre vi o Vitória como adversário, né? Sempre defendi, né, o Bahia, enfim. Foi uma adaptação difícil, né? Mas foi importante ter jogado no Vitória, principalmente para minhas atividades depois, né, pós-carreira. Foi importante ter jogado nos 2 clubes, ter conhecido os 2 clubes por dentro, das 2 torcidas como adversário, como atleta, ter conhecido as pessoas que fazem os 2 clubes. Isso me ajudou muito como comentarista esportivo, como gestor do Ipiranga. Até hoje me ajuda, né, o fato de ter jogado nos 2 clubes, né? Então foi muito importante ter ido para o Vitória e ter jogado. Só que esse momento de troca foi um processo assim, bastante difícil, né? Naquele momento só existiu o Vitória ou teve outro clube te procurando? Ou foi o Vitória que veio com a melhor proposta aí? O Vitória, assim, o que pesou muito também foi o fato de eu não querer sair de Salvador, né? A Bahia conquistou o Gaúcho. Eu sempre gostei da Bahia, né? Quando eu vim para o Bahia, foi uma proposta de trabalho boa com uma oportunidade de vir para um lugar que eu já gostava. Tanto é que eu, além da identificação com o clube que realmente ocorreu, né, era um desejo pessoal de permanecer aqui na Bahia e morar aqui, né? Então eu abri mão, né, às vezes de sair e tudo por conta de já um momento de carreira, já se aproximando do final, de não querer iniciar do zero em algum outro lugar, né, de querer permanecer aqui. Então o Vitória veio com uma proposta, veio me valorizando, ficaria aqui em Salvador, né, tudo isso pesou, né, e a partir do momento que eu fechei com o Vitória, eu me fechei para qualquer outra proposta. E no Bahia, você tem noção do seu tamanho para a torcida do Bahia? Eu falo isso porque a gente está fazendo uma pesquisa no site para a galera escalar a seleção do século XXI. E seu nome
é o primeiro em disparado. Assim, muita gente fala, né, considerado o último grande ídolo, né, no Bahia. Hoje em dia está cada vez mais difícil os clubes terem ídolos, porque a permanência dos atletas dentro dos clubes está muito... diminuiu, né? Antigamente você ficava 5, 6, 7 anos dentro de um clube, né? Hoje em dia não, você joga 6 meses, 1 ano, já muda, porque o interesse virou muito mais comercial do que realmente emocional, né? Para todas as partes. O clube te contrata, quer que você vá bem para poder te negociar logo em seguida para ganhar em cima disso. Você, como atleta, quer ser negociado porque melhora salário, não sei o quê. Seu empresário também, porque vai ganhar... Para o empresário, se cada 6 meses você for negociado, melhor, porque ele ganha em todas as negociações, né? Então, essa identificação de atleta com o clube ficou cada vez mais rara, ficou mais difícil. E eu fui um caso, eu fiquei 6 anos, né? Então, hoje em dia, de 2000 para cá, qual atleta jogou 6 anos no profissional, tirando casos tipo Avni, que veio da base e tudo, mas no profissional de Bahia e de Vitória? Eu acho que o que mais se aproxima de você hoje é Lucas Fonseca, né? Poucos, né? Poucos jogadores, né? E quais atletas que ficaram esse tempo todo e tiveram uma identificação tão grande como eu tive com a torcida do Bahia? Poucos. Por isso o último grande ídolo, né? Tá cada vez mais difícil, né? Porque às vezes você se destaca, 1 ano depois você vai embora. Então você não cria um vínculo muito forte com o clube, com a torcida. É durante um período de tempo curto e tchau, vai para outro clube, né? No meu caso foi bem diferente. E a gente teve, principalmente meus primeiros 3 anos no Bahia, foram muito bons. Não só para o clube, né? Aí vem, talvez o último grande ano do Bahia foi em 2001, porque foi campeão baiano, foi campeão do Nordeste e foi 8º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Depois disso, o Bahia, primeiro que nunca mais ficou entre os 10 primeiros do Brasileiro, ficou 10 anos sem ganhar nenhum título, ficou acho que 7 anos fora da Série A, né? Nesse período até agora, 2018. Então foi o último grande ano, foi 2001, e nesse ano, particularmente, eu ainda fui bola de prata, né? Fui melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, com atuações, né, bem destacadas. Isso tudo marcou bastante, a ponto de apagar até a sequência, que não foi muito boa, né? Por conta de todos os problemas, principalmente administrativos, que o Bahia sempre teve, e que sempre foi o maior problema do clube, né? A gestão, né? E que acabou culminando com rebaixamentos, acabou culminando com 10 anos sem títulos, né? Acabou, os meus primeiros anos no Bahia acabou sendo muito mais fortes, né? E apagando um pouco depois os últimos anos, que não foram tão bons, né? Não só como atleta, né, nas atuações, mas também do clube, do time, né, em termos de conquistas. Você acha que influencia também essa admiração porque você passou por 2 momentos difíceis no clube, né? Foram os rebaixamentos, né? Então você acha que sua postura séria, sua postura de sempre demonstrar seriedade para o torcedor, pesa nisso também? Pesa. O torcedor percebia que tinha seriedade no trabalho, né? E principalmente que tinha identificação do atleta com o clube. E o torcedor do Bahia em especial, o atleta pode até nem ser esse grande atleta tecnicamente, mas se o torcedor sente que o atleta joga com amor à camisa, né, o torcedor abraça o torcedor do Bahia. E eles sentiram isso. E na verdade, era verdade, né? Eu realmente gostava, tinha afinidade com o clube e jogava com prazer pelo Bahia, né? Você ali, velho, você tentando fazer um trabalho sério, tentando jogar, tentando fazer tudo para o time ir bem, como é que você encara, você olha seu parceiro não querendo a mesma coisa que você? Como é isso, velho? Como é pro jogador de futebol isso aí? Bom, infelizmente é uma situação bem comum,
dentro do futebol, né? Primeiro que, assim, a gente vive num grupo de atletas de 25, 30, às vezes 35 atletas. Só jogam 11. Antigamente só convocavam 18 para cada jogo. Então já havia uma competição interna, né? 11 que eram os privilegiados, né? Os escolhidos pelo treinador. Quem não, os outros 7 que iam convocados e os outros que ficavam de fora e que aí nunca a culpa era deles. Ou era o treinador que era safado, que não gostava deles, e aí faziam de tudo para boicotar o trabalho. Por quê? Uma das formas de mudar essa situação para quem não está sendo convocado é a mudança de comando do treinador. Porque se o treinador não está me escalando, se mudar, vir outro, pode ser que mude. Começa todo mundo do zero, né? Ou ele já pode me conhecer, ou então num primeiro, segundo treino, se eu mostrar trabalho, ele já passa a confiar, enfim. Então, havia sabotagem. Em todo grupo é assim. É muito difícil você fechar, né? Porque quem está lá não sendo convocado acaba tentando mudar as coisas dessa forma. Ao invés de treinar mais para entrar no grupo de titulares, às vezes eles preferem sabotar o trabalho para mudar o comando e ver se muda alguma coisa, né? Fora que, assim, já vai também do caráter de alguns, né? Tem alguns que querem fazer festa mesmo, né? E o futebol, quando você se torna um jogador profissional, as facilidades são grandes, né? Primeiro que você começa a ganhar bem, você começa a ter recurso financeiro para isso, você começa a ser reconhecido, você começa as pessoas começam a abrir as portas para você. E se você gosta de farra, de festa, você se joga mesmo, né? Então tem também essa questão de foco, né? E assim, para quem jogava com profissionalismo, que se dedicava, que chegava a ver um companheiro num treino 3 horas da tarde chegar bêbado para treinar, é complicado. E principalmente, como ocorreu várias vezes no Bahia, já que a gente está falando aqui da minha passagem pelos clubes do Bahia, a diretoria não tomar atitude nenhuma, né? Se eu me cuido, se eu chego no horário, se eu não bebo para poder treinar bem, para poder jogar bem, por que meu colega que faz tudo errado, chega bêbado, não é punido, né? E isso é muito ruim para grupo, né? Isso é muito ruim para grupo. E muitas vezes a diretoria do Bahia foi omissa nesses casos, né? Nesse ponto aí, qual foi a pior situação? Foi em 2003 ou foi em 2005? Acho que foi 2003, né? A gente sempre teve um grupo que gosta de farra e tudo, mas em 2003 o grupo era muito dividido. O grupo do Bahia tinha vários subgrupos, né? E aí o ambiente de trabalho estava muito contaminado. Era ruim ir para o fazendão treinar naquele ano, porque a energia era muito ruim. O grupo dividido não tinha como acabar diferente. Foi em 2013 que você teve aquela confusão com o Preto? Não, a gente brigou em 2001. Mas hoje está tudo resolvido, né? A gente não é amigo, né, assim, de se falar, de ligar. Se a gente se encontra, a gente conversa, né, mas a gente nunca foi amigo, a gente foi colega de trabalho. Voltando aqui em 2001, bola de prata, você fez um ano, na verdade você fez um 99 muito bom, 2000 muito bom, 2001 excelente. Você não chegou à seleção porque estava no Nordeste? Sim, eu tive próximo 3 vezes da seleção brasileira, né? Uma foi no Grêmio, logo no início da carreira, com 21 anos, só que aí eu quebrei a perna por 2 vezes, né? Isso deu um freio na minha ascensão, né? E depois no Juventude, se eu fizesse uma Copa do Brasil, como eu fiz no Juventude, em qualquer clube grande do eixo Rio-São Paulo, eu teria ido para a seleção brasileira, com certeza. E mesmo no Juventude eu tive próximo, porque depois daquela Copa do Brasil houve a Copa das Federações, que a seleção brasileira participou, e o treinador de goleiro era o PC Guzmão, e que era na época Luxemburgo e PC Guzmão, o treinador da seleção brasileira, e também do Corinthians.
E o PC Guzmão foi meu treinador no Flamengo, treinador de goleiro no Flamengo. E num jogo do Brasileiro, Juventude e Corinthians, ele me falou: Emerson, se precisasse de um terceiro goleiro para a Copa das Confederações, você seria chamado. Eu estive próximo, né? Só que não foi necessário, então não fui chamado. E depois de 2001, se eu faço um campeonato brasileiro, que eu fiz no Bahia, se eu faço em qualquer clube do eixo Rio-São Paulo, com certeza também seria chamado, né? Porque foi realmente um campeonato muito bom. Só que a gente tem menos visibilidade aqui, a gente tem menos poder, né, de botar jogadores na seleção brasileira, né? A gente sabe que às vezes a convocação também tem muito interesse por trás, né? E logicamente você jogar em clubes de menor porte e fora do eixo, né, dificulta bastante. Você acha que faltou isso em sua carreira ou... A seleção brasileira é o topo, né? Seria o coroamento e um reconhecimento, né, de um trabalho todo feito. Eu cheguei aí para a seleção de base, né, infantil, sub-20, cheguei a participar algumas vezes quando era ainda a base do Grêmio, né? Tem um Mundial com a seleção brasileira sub-20. Falando um pouco de Bahia agora e de seleção também, escale a sua seleção dos caras que você jogou lá no Bahia. Foram 6 anos, foi muita gente, né? Assim, vamos pela defesa, começando pela defesa. Bom, na época que jogou comigo não era esse jogador todo, mas já tinha um futuro bem promissor, que é o Daniel Alves, né? Não tem como não deixar ele de fora, principalmente porque ele, mesmo novinho, com 19, 20 anos, quando ele jogou no Bahia, ele já tinha uma postura assim, já dava para perceber que ele ia longe. Não imaginava o quanto, né? Realmente ele se destacou bastante. Né? Então, e a metade da torcida do Bahia ainda não gostava, né? Eu me lembro, ainda ele era constantemente vaiado aí na seleção no Bahia, na época, né? Seus zagueiros? Lateral esquerdo, Jefferson. Jefferson. Quando eu cheguei ele já estava no Bahia. Zagueiro a gente teve o Jean Vita, que é no ano 2000, 2001, né? Foi um zagueiro que depois fez sucesso no Japão, né? E teve o Jean Elias também, volante Bebeto Campos, né? Bebeto Campos, tivemos aí o ataque Robigol, sem dúvida nenhuma, né? Foi o que eu escalei também, Robigol, o Nonato por conta do poder de decisão dele, né? Né? E fez história no clube. Né? O Wesley, podendo tentar nessa seleção também. Né? A gente teve muitos bons jogadores. Quem era o camisa 10 de Emerson? Boa pergunta. Tem que relembrar, porque para lembrar de tanto jogador que passou, né? De tanto time que passou, né? A gente... O Preto, sem dúvida nenhuma, com qualidade que ele tem, também é um jogador que marcou, né? Eu acho que o próprio Wesley pode ser colocado camisa 10, ali, né? Até porque o Wesley, volante, meia atacante, o Wesley teve uma carreira aí que ele jogou em várias, né? Ele começou atrás, né, como volante e foi... Agora a gente vai passar uma parte aqui que a galera mandou pergunta para você, tanto do Instagram, quanto no WhatsApp, quanto no site também, através do site a gente recebeu muita pergunta para você. A gente vai começar com a de Aragão. Ele perguntou assim: Emerson, onde você isso aqui eu já sei, onde você se sentiu mais ídolo, no Bahia ou no Vitória? No Bahia, né? A afinidade muito maior. Foram 6 anos, né? Quase 300 jogos. No Vitória foi 1 ano e meio. Foram 63 jogos, se não me engano. 72 jogos pelo Vitória. Então, e assim, no Bahia mais títulos, marcas pessoais também. O Lucas, ele perguntou aqui, você tem interesse de se tornar dirigente do Bahia ou do Vitória?
Se houver o convite, é uma possibilidade, sim. Emendando aqui, você é sócio do Bahia Não. hoje em dia? Não. Não. O Maurício Trindade, ele perguntou aqui, você se arrepende de ter jogado no Vitória? Não, não me arrependo, não. De jeito nenhum, de forma Não, alguma. não era assim, um planejamento. Na verdade, o planejamento era ficar no Bahia, lá, eu fiquei 6 anos, ficar mais uns 3, 4 anos e encerrar a carreira no Bahia com uma história aí de uma década dentro do clube, né? Mas as coisas não aconteceram da forma como foi planejada e isso é bem comum, né? Na vida da gente, na profissão da gente, né? Surgiu Vitória e em momento algum me arrependo de ter ido para Vitória. O Maurício volta a perguntar, que ele faz assim, o que fez você sair do Juventude, campeão da Copa do Brasil, podendo jogar uma Libertadores no ano seguinte, para vir para o Bahia? Pois é, foi o que eu falei. Eu achei que a minha missão dentro do Juventude já tinha sido cumprida, né? Quando aquele ano de 99 foi um ano tão bom para mim, eu acabei com 6 propostas. Eu tinha a possibilidade de voltar para o Grêmio, que eu ainda era do Grêmio, estava emprestado ao Juventude, né? O Curitiba, Fluminense, o Bahia, o Vitória também entrou em contato comigo na época e o próprio Juventude. Então eu tinha 6 possibilidades, né? E prioridades. A prioridade inicial era a volta para o Grêmio, né? O presidente deixou claro que quem decidiria entre eu e o Darley seria o treinador escolhido, que foi para o ano de 2000, foi o Leão. E aí o Leão optou pelo Darley. Então, a prioridade seguinte era o Curitiba, que tinha entrado em contato. Mas só que o Grêmio acabou pedindo muito pelo empréstimo, a negociação se arrastou, né? O Curitiba acabou recusando a proposta financeira que o Grêmio pediu para me levar, né? Então, aí depois veio o Fluminense, que era visibilidade, Rio de Janeiro era prioridade. Enquanto isso, Bahia e Vitória, eu dava uma segurada pelas condições. Primeiro que o Vitória foi a pior proposta financeira de todas, né? Então eu descartei logo de início o Vitória, e o Bahia eu dava segurando porque a visibilidade de Fluminense era muito maior né, era o Parreira o treinador, tinha aí um projeto, né, para aquele ano maior, né? Então eu fiquei segurando até definir as coisas com o Fluminense. As coisas também demoraram muito e aí eu resolvi não esperar mais pelo Fluminense, porque poderia não dar certo e eu perder o Bahia, enfim, e acabar no Juventude, que era uma possibilidade, mas eu não queria permanecer, né? Então chegou um momento que eu decidi. O Fluminense demorou demais, eu decidi por aceitar a proposta do Bahia. Não era a minha prioridade inicial, e as coisas foram se encaminhando de uma forma que eu acabei aqui, né? Então, enfim, não foi ruim não, porque eu acho que a história que eu construí no clube aqui na Bahia também foi muito positiva. O Caio Ribeiro, ele pergunta assim, qual foi a fase mais marcante na carreira? A passagem e os títulos pelo Bahia ou a Copa do Brasil pela Juventude? Assim, são situações diferentes. O título da Copa do Brasil, incomparável, da forma como foi toda a competição, as minhas atuações, né? A final com o Maracanã com 105 mil pessoas, enfim, tudo que ocorreu, né? É imbatível isso, como título, né? Mas assim, a história construída dentro do Bahia, né? Ser considerado um dos maiores goleiros da história de um clube, ser considerado o maior ídolo dos últimos 20 anos, né? Tudo isso não é sim. O respeito que eu conquistei com a camisa do Bahia não é toda hora que a gente consegue. Não é qualquer jogador que consegue. Tem jogadores que jogaram em vários clubes grandes e não conseguem um respeito, né? Como foi conquistado. Então, o que eu conquistei dentro do Bahia, né? Como profissional, como atleta, marcou muito, né? Eu valorizo muito isso. Como título individual, assim, a Copa do Brasil de 99 foi muito maior, mas tudo
o conjunto da obra, eu acho que no Bahia... O Diego Caldas, ele faz uma escalação aqui, que eu acredito que seja do jogo entre Bahia e Paulista em 2005, que o Bahia foi rebaixado para a Série C, que tem Emerson no gol, Marcos, Vinícius, Pereira, Reginaldo e Luciano, Amaral, Luiz Alberto, Magno, Cícero e Rodriguinho, Gil e Jales. Aí ele pergunta, esse foi o pior time do Bahia que você jogou? Não foi o pior não. Não foi o pior não. Mas às vezes você monta... exemplificando, eu joguei no Flamengo em 1995, no ano do centenário do Flamengo, e o Flamengo tinha uma seleção brasileira, né? O Ataque dos Sonhos, Romário, Edmundo, sabe? Tinha Branco, tinha Valber, enfim, tinha Djair, Marquinhos, tinha uma seleção. A gente foi quase rebaixado para a segunda divisão, né? Então, assim, nem sempre você montar o melhor time te dá garantia de resultado. Né? Outro exemplo, o Juventude, campeão da Copa do Brasil, era um time simples. Não tinha ninguém, nenhuma estrela, não tinha nada, e foi campeão. Então, esse não foi o pior time montado pelo Bahia, mas os resultados não foram bons, né? Porque o futebol tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis, e aí às vezes as coisas não dão certo. O Flamengo montou uma seleção, só que dentro de campo não andava. Vai entender, é difícil entender isso. O Caio Afonso, ele pergunta assim, quem foi o treinador que mais marcou em sua vida e quem foi o treinador que você se arrepende muito de ter trabalhado? Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com treinadores renomados, né? O Filipão no Grêmio, que realmente é um bom treinador, o Luxemburgo no Flamengo, também, que era a época... também que eles estavam no auge, né? O Luxemburgo estava no auge, o Evaristo de Macedo, que tem uma história, né, no futebol, né? Eu tive muitos bons treinadores, assim, Valdir Espinosa no Grêmio, que foi o treinador que me colocou até, eu com 20 anos de idade, apostou em mim, né, e me colocou, então eu tive nos clubes grandes, principalmente, treinadores bem renomados, e esses aí que eu citei, talvez os melhores, né? E tive alguns que realmente decepção pelo nome que tinha, por exemplo, o Candinho foi uma decepção, né? Naquela época o Candinho era bem visto. E teve na seleção brasileira, foi uma decepção, Jair Pisserni também, e teve alguns treinadores que, assim, não só ruins como profissionais, mas também uma não identificação com a pessoa, né? A exemplo de Hélio dos Anjos, Lula Pereira, né? Alguns assim que eu não quero nem bater de frente agora, nem para cumprimentar. O Joel Santana também. Papai Joel também? Papai Joel também, não quero nem cumprimentar, assim, porque eu acho que não vai acrescentar em nada na minha vida. Emerson, muito obrigado, bem-vindo, muito obrigado por ter participado do Resenha na Rede, eu tenho grande satisfação, como eu disse no começo, de receber você, porque mais uma vez você é o cara que está participando de um novo projeto aqui em minha vida. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de participar, né, de poder ajudar também nesses projetos, né, a gente está sempre à disposição, né, para falar sobre futebol, enfim, para ajudar. A gente está aqui na Bahia e tenta, tudo que eu faço, né, é sempre também para mim uma retribuição do carinho e do respeito que eu recebo, né? Então eu sou muito grato de ter vindo para a Bahia, de ter ficado na Bahia, me sinto em casa e sou muito grato pelo carinho que eu recebo todos os dias aqui na Bahia dos torcedores. E fazer isso e ajudar as pessoas e tentar devolver isso para o esporte da Bahia, para mim é só uma retribuição do que eu faço. Desejo sucesso para vocês, vida longa ao programa, vocês tenham aí muitas e muitas entrevistas pela frente. Obrigado mais uma vez. É isso aí, galera, a gente recebeu aqui nada mais, nada menos do que Emerson Ferretti, ídolo do Bahia, ídolo do Vitória, ex-presidente do clube mais querido da Bahia, o Ipiranga. E é isso aí, galera. A gente agradece aqui a nossa parceira Barbearia Os Boleiros, que fica aqui no Costa Azul. Se você quiser dar uma passada aqui para ajeitar o visual,
pode passar no Costa Azul, não esquece não. Se você não conhece o site Resenha na Rede, www.resenhanarede.com.br. Segue a gente no Instagram e curte aí no YouTube. Valeu? Um grande abraço.